Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. No vídeo de hoje nós iremos estudar sobre como que foi que Davi se portou quando teve a oportunidade, durante a sua jornada, de tomar o posto de Saul como rei de Israel. É interessante notar que mesmo quando Saul, invejoso do fato de Davi ter se tornar um grande general e liderar o povo de Deus a inúmeras vitórias, começou a atentar contra a vida de Davi. Davi, após juntar uma guerrilha para se defender das investidas de Saul, teve duas oportunidades distintas de tirar Saul do poder e assim assumir o trono do reino que já havia sido dado a ele pelo profeta Samuel. Nessas duas oportunidades relatadas em 1 Samuel capítulo 24 e capítulo 26, Davi chegou muito perto de conseguir terminar com a vida de Saul. Na primeira oportunidade, ele se aproveitou do fato de Saul ter entrado numa caverna para poder tirar uma parte do seu manto e de mostrar para Saul que ele poderia ter tido a oportunidade de matar Saul e tomar o seu trono, mas ele não estava fazendo isso, porque esse não era seu interesse. Depois, no capítulo 26, Davi chega a invadir o arraial onde estava o exército de Israel e retira partes da armadura e uma jarra de água de Saul para mostrar que novamente ele teve a oportunidade de matar Saul. Mas é interessante que nos dois relatos, Davi chega e mostra para Saul e mostra para os seus companheiros que ele não tinha o interesse de dar um golpe de Estado. Ele não tinha o interesse de assumir o reinado do povo de Deus da forma errada. Ele não queria ser conhecido como um golpista. Ele queria apenas que Deus fizesse a sua vontade no seu tempo e queria mostrar para Saul que ele não tinha o interesse de derrubá-lo. E conta o texto bíblico que nas duas vezes Saul se arrependeu e deixou Davi escapar. Então é importante a gente perceber isso. E esses textos eles têm duas lições muito importantes. Primeiro, que quando as circunstâncias ao nosso redor, na nossa igreja ou no nosso trabalho, se mostram difíceis, complicadas, que a gente deve entregar a situação nas mãos de Deus. No nosso caso específico da Igreja Batista, as assembleias elas têm o poder de tirar o pastor da liderança da igreja ou de qualquer outro ministro e colocar uma outra pessoa no lugar. É preciso que se saiba que isso não pode ser feito de forma leviana. A gente não pode fazer isso para os nossos próprios interesses. A gente só pode usar esse artifício se verdadeiramente a igreja estiver sendo, de alguma forma, prejudicada por um vício, um erro que aquela liderança estiver cometendo e que esteja desviando a igreja dos caminhos que ela deve seguir. Então, é preciso que a igreja ore, avalie de acordo com as premissas elencadas em textos como 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, que são textos que mostram o que é necessário e importante para que uma pessoa seja um líder, um pastor à frente do rebanho do Senhor. E com base nisso, se houver realmente algum erro, que isso seja feito de uma forma tranquila, que seja feito em oração, para que não venha a causar nenhum tipo de divisão no seio da igreja. Da mesma forma, a gente precisa compreender que Deus ele trabalha não num ambiente de confusão, mas num ambiente de paz. Então, antes de mais nada, a igreja precisa orar, precisa conversar com o seu obreiro, com o seu pastor, mostrar quais são os problemas que estão acontecendo, para que se dê a oportunidade àquele obreiro de se arrepender, como Davi fez quando deu a oportunidade a Saul também de se arrepender. É claro que o texto bíblico vai dizer depois que Saul acabou pagando pelos seus pecados. E é importante que se diga isso, porque em nenhum momento, nenhuma pessoa do povo de Israel poderia acusar Davi de ser um golpista e de ter assumido o reinado num golpe de Estado. E da mesma forma a igreja tem que agir. Quando tem uma dificuldade, um problema com um líder, um diácono, um pastor, ela deve orar, colocar
a situação nas mãos do Senhor, conversar com o obreiro, explicar a situação, dar a ele a oportunidade de se arrepender. E se acontecer desse obreiro ainda assim não se arrepender, é preciso que se tome cuidado de não se aplicar esse texto para que não se mexa no obreiro. Porque tem muitos pastores que usam textos como 1 Samuel 24 e 26, em que Davi fala que não tocaria no ungido do Senhor, para que ele não possa ser removido da igreja, não possa ser criticado. Então é preciso também que se tenha cuidado com relação a isso, porque esses textos eles não têm paralelo no Novo Testamento. Pelo contrário, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, diz que se um obreiro cair em pecado, que ele pode ser advertido em público para o crescimento da igreja. Então, no Novo Testamento, a única pessoa que é considerada o ungido do Senhor é Jesus Cristo. Então, o fato é que a gente não pode também se deixar levar pelo discurso de que só porque o camarada, essa pessoa é o pastor da igreja, ele não pode ser questionado e não pode ser exortado a mudar os seus caminhos. Com esses dois cuidados tomados, nós podemos ter a certeza de que quando tiver qualquer tipo de problema na igreja, Deus vai fazer a sua vontade, vai fazer a sua obra e a igreja vai passar por essa situação de forma tranquila, de forma favorável à manutenção da unidade do corpo de Cristo, e Deus vai continuar fazendo a sua obra naquele local. Paz e graça, que Deus os abençoe.